O vasto império do Egito não foi apenas uma das primeiras civilizações poderosas da história da humanidade. Ele permanece até os dias de hoje um enigma fascinante e uma jornada de descobertas para pesquisadores e entusiastas da história. Você, com certeza, já ouviu falar das impressionantes escavações em torno da tumba de Tutancâmon, das grandiosas pirâmides que se erguem majestosas sob o sol egípcio ou dos luxuosos palácios que compõem o Vale dos Reis. O que realmente torna o Egito tão intrigante é o fato de que novas descobertas continuam a surgir anualmente, revelando aspectos antes desconhecidos dessa antiga civilização. Especialistas acreditam que, até agora, apenas arranhamos a superfície do vasto patrimônio histórico que permanece oculto sob as areias do deserto. Recentes achados arqueológicos têm deixado muitos cientistas surpresos e são exemplos impressionantes do potencial que ainda existe para novas descobertas. Se você é alguém que se fascina por mistérios e revelações extraordinárias, não hesite em deixar seu like, inscrever-se no nosso canal e juntar-se a nós nesta emocionante jornada de exploração. As múmias, por sua vez, possuem uma história muito mais extensa do que se imaginava anteriormente. Muitas crenças sobre a rica história egípcia e a civilização que a sustentava ainda estão em constante evolução. Um exemplo recente ilustra isso com a descoberta de uma necrópole, que inclui a tumba de um nobre do Antigo Reino, um dos primeiros períodos da civilização egípcia. A identificação de uma múmia nessa tumba levanta questões intrigantes sobre a cronologia da mumificação, que se acreditava ter começado 1000 anos depois do que as novas evidências sugerem. Essa nova múmia não apenas indica que a técnica foi utilizada muito mais cedo, mas também que era aplicada de forma muito mais sofisticada do que se pensava anteriormente. Os impactos dessas descobertas ainda não estão totalmente claros, mas elas acrescentam uma nova peça ao quebra-cabeça complexo da história egípcia. É amplamente conhecido que os antigos egípcios frequentemente ofereciam presentes de sepultamento a seus mortos para acompanhá-los em sua jornada para a vida após a morte. Essa prática não se limitava apenas aos faraós e seus familiares diretos. Ela se estendia também à nobreza e, em algumas ocasiões, a comerciantes de grande fortuna. Recentemente, durante escavações, um sarcófago raro foi descoberto completamente intacto, pois nunca havia sido violado por ladrões. Ao examinar as múmias, os arqueólogos descobriram que os corpos haviam sido enterrados com línguas de ouro. Dada a localização do túmulo em uma antiga rota comercial, presume-se que esses indivíduos eram comerciantes de grande riqueza. No entanto, o verdadeiro significado das línguas de ouro ainda permanece um mistério a ser desvendado. Por diversas partes do Egito, ainda podem ser encontrados vestígios do desaparecimento ou submersão de cidades que desempenharam papéis fundamentais na longa e rica história egípcia. O país, de fato, não passou por grandes mudanças desde o fim da alta civilização, e guerras, como as conquistas de Alexandre o Grande, deixaram marcas profundas na região. Recentemente, acredita-se que a cidade de Sousá, uma importante cidade perdida, foi finalmente localizada. Fundada pelo faraó Amenhotep III, é considerada uma das maiores cidades de sua época e funcionou como centro administrativo do império por muitos anos. Artefatos valiosos, templos grandiosos e até mesmo residências que alcançavam até 3 metros de altura foram redescobertas. Enquanto novas cidades estão sendo desenterradas, arqueólogos no Cairo dedicam-se há mais de 15 anos ao estudo de estruturas históricas de outra metrópole significativa, Heliópolis, conhecida como a Cidade do Sol. Essa cidade é considerada a capital mais antiga do mundo e provavelmente foi o primeiro centro filosófico, religioso e administrativo do Império Egípcio. Além disso, Heliópolis possui um papel especial no Antigo Testamento da Bíblia, e sua importância espiritual se manteve mesmo após a transferência da capital para outras regiões do Egito.
Recentemente foram descobertas as fundações de um templo antigo, que poderia ter sido o famoso Templo Solar de Amon, um dos deuses mais venerados da religião egípcia. Embora as escavações sejam desafiadoras devido ao estado das ruínas, é intrigante imaginar as novas descobertas que podem surgir nos próximos anos. O busto de Nefertiti, que representa uma das rainhas mais fascinantes da história egípcia, possui uma trajetória de descoberta notável. No início do século XX, arqueólogos tanto alemães quanto egípcios participaram da descoberta desse artefato em um antigo templo. No entanto, a propriedade desse busto ainda é tema de debates intensos. Atualmente, o busto de Nefertiti encontra-se em Berlim, onde provoca discussões contínuas sobre a devolução de bens culturais aos seus países de origem. Essa questão é extremamente relevante nas discussões sociais contemporâneas e levanta importantes reflexões sobre patrimônio e identidade cultural. As tumbas egípcias costumam ser numeradas de forma distinta e formam complexos interligados que variam em interesse para os pesquisadores. O complexo KV-17 é uma das áreas mais fascinantes para estudo, pois abriga o sepultamento de diversas figuras notáveis e apresenta uma estrutura que se assemelha a uma catedral, rica em detalhes decorativos. O túmulo do faraó Seti I, por exemplo, é especialmente intrigante e permaneceu quase intocado quando os primeiros arqueólogos o exploraram. Entretanto, investigações com radar indicaram que não existem mais câmaras ocultas nesse sistema. Os túmulos dentro desse complexo são indiscutivelmente algumas das melhores relíquias da era do Egito Antigo. A localização da tumba de Nefertiti continua a ser um mistério, com várias teorias surgindo, especialmente em conexão com Tutankhamon. Pesquisadores acreditam que podem ter encontrado pistas valiosas, já que rumores sobre câmaras secretas no túmulo de Tutankhamon circulam há muito tempo. Contudo, as investigações têm sido limitadas e os avanços na tecnologia de radar são cruciais para desvendar esses segredos. É curioso que Tutankhamon não tenha sido enterrado em um sepulcro à altura de seu status, levando a crenças de que o túmulo pode ter sido construído para sua mãe, Nefertiti. Recentemente, a necrópole de Saqqara tem atraído atenção significativa. Nesta área, os túmulos não eram exclusivos para nobres, mas também para funcionários e comerciantes. Uma descoberta recente revelou 50 caixões de madeira selados, enterrados com itens simples, o que sugere que eram oficiais de alto escalão que foram honrados em seus sepultamentos. Essas descobertas podem proporcionar aos pesquisadores uma compreensão mais profunda dos rituais religiosos e da importância dos funcionários na administração do império. Outro exemplo de como segredos podem permanecer ocultos ao longo do tempo é a descoberta de um templo de Shiva, na Índia, escondido sob a areia por mais de 400 anos. Se não fosse pela curiosidade de alguns viajantes que se depararam com pedras estranhas, esse templo poderia ter permanecido perdido para sempre. O mesmo pode ocorrer no Egito, onde áreas antes conhecidas podem estar encobertas por lama e água. Recentemente, a descoberta de uma nova múmia do antigo reino pode oferecer novas informações sobre um período pouco explorado da história egípcia. Esse período é considerado o núcleo da civilização egípcia moderna, de onde muitos cultos e tradições religiosas emergiram. O exame dessa nova múmia e dos bens que a acompanharam deve, portanto, impulsionar a pesquisa sobre o Antigo Egito nos próximos anos. Esperamos que você tenha apreciado este vídeo repleto de curiosidades sobre o Egito e suas histórias fascinantes. Se você ainda não se inscreveu, convidamos você a fazer isso no nosso canal. Até a próxima aventura!